Graças e paz, irmãos. Podem sentar. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos retomar Colossenses capítulo 2, verso 11 ao 19. Colossenses capítulo 2, verso 11 ao 19. Nós estamos, comemorando hoje o Dia dos Pais. Parabéns a vocês que são pais. Espero que tenha sido um dia agradável para vocês que têm pai, que têm comunhão com seus pais, mas saibam que é muito mais importante ser filho de Deus, ter Deus como pai, do que um pai humano. Muito mais importante. Alguns foram abandonados pelo pai ou pelos pais na infância, né? Ou perderam o pai em algum momento da vida, o pai morreu, ou os pais, mas ser filho de Deus é muito mais importante, tá bom? Deus não precisava nos tornar seus filhos para nos salvar, bastava nos tornar seus servos, tá? A filiação de Deus que nós recebemos no momento em que Ele nos salvou não era necessária para a salvação. Era necessário que Ele perdoasse os nossos pecados, né, e nos tornasse servos dele. Mas além de nos perdoar os nossos pecados, de nos justificar, uma linguagem bíblica, né, e jurídica também. Nós somos perdoados, justificados pela fé em Cristo, nós somos santificados, Deus nos santifica, é a santificação passiva que a gente recebe, e a santificação ativa é aquela que a gente vai buscando ao longo da vida. Deus também nos regenerou, quer dizer que Ele nos criou de novo, né? Por isso que a gente diz que é nova criatura ou nova criação, e bastava isso, né? Como se fosse pouco, mas bastava isso. Mas Ele decidiu também nos adotar, e além de tudo isso, nós somos filhos de Deus. Isso é o que é mais importante, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao versículo 19, diz assim: Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e despojando os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar hoje sobre o tema como se livrar dos abusos espirituais. A palavra abuso significa ir além do que a sua autoridade permite. Então, hoje em dia a gente fala sobre abuso sexual, é quando alguém
mais forte domina outra pessoa e abusa dela sexualmente. Abuso moral, que é quando um patrão, por exemplo, trata mal seus funcionários, gritando, xingando, falando palavrões, é um abuso ou assédio moral, né? E há também abuso na criação dos filhos, né? Antigamente, muita gente levava uma surra para ficar mole, quase morto, por ter feito uma coisa que não era proporcional com aquela raiva toda do pai ou da mãe, né? Isso é um abuso também, né? E também existe o abuso espiritual, que é o abuso que parte da religião. A religião, de maneira geral, seja ela qual for, tem um poder muito grande sobre as pessoas. Até hoje nunca foi encontrado um povo sequer, uma tribuzinha, uma aldeia que não tenha contato com a civilização que fosse completamente ateia. Todos os povos do mundo buscam Deus ou algum Deus à sua própria maneira. Então existem povos que adoram árvores, tá, gente? Existem povos que adoram os seus antepassados, existem povos que adoram o sol, a lua, as estrelas, existem pessoas que adoram a si próprias, mas o ser humano sempre adora alguma coisa, alguma divindade. Uns acham, ou várias, né, como é o caso na Índia, que as pessoas adoram pedras, adoram vacas, e por aí vai. Então a religião é poderosa. Aqui no Brasil nós temos exemplos claros do poder da religião na sociedade. Por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que é proibido, que é pecado jurar a bandeira nacional. Eles dizem que isso é pecado, também dizem que é pecado cantar o hino nacional, porque em uma parte do hino, se vocês estão lembrados, diz: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. E eles dizem, tá vendo? Idolatria. Então eles dizem também que é pecado jurar a bandeira e, consequentemente, é pecado servir ao exército ou às forças armadas de maneira geral. Então eles conseguiram na justiça a liberação para que, quando o rapazinho lá de 17, 18 anos vai se apresentar, ele é dispensado no ato. Ele chega lá, eu lembro do dia que eu fui me apresentar com 18 anos, e aí cheguei 4 horas da manhã, não adiantou de nada. Entrei, fui atendido lá pelas 10, 11 da manhã, e aí o camarada falou assim: façam 3 filas aqui, falou gritando, né? E aí ele disse assim: quem for de Jeová, pega o beco. E eu sou de Jeová. Só que eu sabia que não era dos crentes que eles estavam falando, era da testemunha de Jeová, e aí, por uma questão de consciência, eu fiquei, tá? Mas eu não queria servir também, graças a Deus não fiquei. Os adventistas do 7º dia também conseguiram mudanças na lei. Por exemplo, vocês lembram que o vestibular era um sábado e um domingo, antigamente? Eles conseguiram na justiça para que ficasse sendo no domingo, e aí é um domingo, o Enem, um domingo, e no domingo seguinte. Agora eles já conseguiram outra mudança, que eu não sei como é que vai ser, porque quando era no sábado, o Enem, sábado e domingo, né, eles chegavam na sala, mas aí eles guardam, ou seja, eles não trabalham das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, porque essa é a viração do dia para os judeus. Na Bíblia a marcação dos dias é assim, e eles guardam assim também o sábado. Então eles entravam a 1h da tarde nas escolas onde iam prestar a prova do Enem, ficavam no lugar isolado, numa sala isolada, até as 18 horas, sem acesso a celular nem nada, e a partir das 18 horas eles começavam a fazer a prova, e até 9, 10 da noite. Agora é só no domingo, porque foram para a justiça e conseguiram. Mas a religião tem poder para mudar muitas coisas.
A religião tem poder para mudar leis em benefício próprio, mas também boas leis. A guerra de gladiadores, até o quarto século da nossa era, da era cristã, acabou quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, pelo menos nominalmente, e aí os cristãos se converteram, muita gente se tornou cristã, eles passaram a fazer pressão no império, no imperador, e aquela briga de gladiadores acabou por conta dos cristãos que pressionaram as autoridades. Até o começo do século XX havia uma luta, aliás, havia um ritual na Índia que quando a mulher ficava viúva, ela era enterrada viva, claro, era viúva, junto com o seu falecido marido. Tem um nomezinho dessa cerimônia, eu não lembro agora, mas tem um nome, era uma questão religiosa. Como é que eles conseguiram mudar isso? Cristãos. Até o século XIX era normal comercializar como se fosse mercadoria os negros, a escravatura dos negros. Quem começou a mudar isso? Cristãos arminianos, diga-se de passagem, né? Um discípulo de John Wesley, na Inglaterra, William Wilberforce, se converteu por volta dos 19 anos de idade, e aí ele queria ser pastor. Aí o pessoal disse: teu chamado não é para ser pastor, irmão, teu chamado é para você ser um representante lá no governo. E aí ele foi e ele lutou a vida toda, se aposentou. Poucos dias antes de morrer, a Inglaterra aboliu a escravatura dos negros. E depois veio para cá, nos Estados Unidos, até pastores defendiam isso, pelos argumentos mais ridículos, mas a religião verdadeira prevaleceu. Nesse trecho que nós vemos de Colossenses, que parece que não tem uma mensagem para nós, tem uma mensagem profunda. Na igreja de Colossos, havia um grupo de pessoas que alegava ter visões de anjos, tinha uma certa adoração e veneração por anjos, como muitos ainda hoje têm, e não somente por anjos, por qualquer espíritos. Tem gente que vê demônio em todo canto. A fundadora, digamos assim, a principal profetisa dos Adventistas do sétimo dia, Ellen Good White, ela alegou ter mais de 2.000 visões. A medicina tem um nome para isso hoje, é esquizofrenia. É sério. Nenhum profeta da Bíblia teve metade dessas visões. Aí ela teve? Para ver se eu estou na esquina com essa conversa. Havia um grupo lá em Colossos que dizia que era mais crente do que os outros, e eles diziam que os crentes tinham que guardar o sábado, que não era mais necessário, tinham que guardar as festas religiosas, que eles tinham que ser em primeiro lugar judeus para depois se tornar cristãos. E há um grupo ainda hoje assim nos nossos dias. Pessoas que dizem que o nome de Jesus está errado, a gente deve chamar ele de o Eterno. Aqui em Santa Rita mesmo teve um cara que achou meu contato, não sei como, entrou em contato comigo e começou a me corrigir. Você está errado, o nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquele. E aí não aguentou. Depois ele não mandou mais nenhuma resposta para mim. Disse: não, filha, não. Ouvi todos os áudios e respondi todos eles. Mas aí esse texto nos fornece, irmãos, pelo menos 3 implicações do sacrifício de Jesus Cristo, para que a gente não caia nos abusos espirituais. A primeira implicação está nos versículos 11 e 12. Em Cristo fomos circuncidados, batizados e ressuscitados. Versículos 11 e 12 dizem o seguinte: nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão era aquele processo, ainda acontece,
aquele processo cirúrgico, digamos assim, que é feito no menino, no macho, no pênis do bebê, quando ele era recém-nascido, e no judaísmo isso acontece ainda hoje, no 8º dia do nascimento, onde se corta um pedaço, é o prepúcio, né, do bebê, do macho, e aquele é um sinal na carne de uma aliança com Deus. Ao longo do Antigo Testamento, esse é um dos principais sinais de uma aliança com Deus. Para vocês terem ideia, aos 75 anos de idade, quando Deus chamou Abraão, ele amolou uma pedra e se circuncidou. Se a história de Abraão acabasse ali, para mim ele já era o pai da fé. Os homens podem dizer amém para isso? Ai, Jesus. É claro que deve ter feito algum chá, algum caldo que adormecesse, né? Tipo o efeito que a xilocaína faz quando a gente vai no dentista, né? Mesmo assim, irmãos, mesmo assim. Quando Golias estava ameaçando o povo de Deus, lá na época de Davi o acusou de não ter aliança nenhuma com Deus. E a expressão que Davi usou foi: quem é este incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? Então a circuncisão, e aí depois de Abraão passou a ser feita, né, com os bebês, é bom que eles não lembravam, mas até hoje os judeus fazem isso. Recentemente eu vi Silvio Santos segurando a foto dele, segurando um bebezinho, né, um neto dele que nasceu, acho que ano passado ou retrasado, e é um costume judaico. O patriarca da família segura o bebê, e aí vem um rabino, que é o líder religioso judaico, né, e faz a microcirurgia lá, no bebezinho, no macho, né. Em Cristo nós não precisamos mais ser circuncidados na carne, porque a circuncisão agora é interna, é no coração, não no músculo, coração, mas é no homem interior, é por dentro, e não é só mais no macho, é em todos, nos machos e nas fêmeas, em todos os filhos de Deus. Cristo foi circuncidado e a gente não precisa mais ser circuncidado. O sinal da aliança com Deus é servir a Cristo. Não há mais nenhum sinal carnal da aliança com Deus. Algumas religiões continuam achando que há uma ala mais ultraconservadora e radical do catolicismo romano chamada Opus Dei. É uma sociedade quase secreta que eles praticam o autoflagelo. Eles pegam chicotes e ficam batendo nas costas, sem camisa, né? É uma sociedade só com homens, e eles acreditam que por fazer aquilo, Deus aceita ou os perdoa dos seus pecados. Mas há muitas outras formas que os homens praticam de maneira errada e acham que são aceitos por Deus porque praticam aquilo. Tem gente que acha porque eles vão ali do cruzamento da rua das Trincheiras com a João Machado, da igreja de Lourdes, no último sábado de novembro, até a igreja da Penha, lá na Praia da Penha, caminhando, eles acham que Deus aceita aquilo ali. Cristo já pagou o sacrifício, Ele morreu na cruz. Esse é o único sacrifício físico que Deus aceita, o de Jesus Cristo. Tem gente que acha que ir para o Juazeiro do Norte a pé é isso, Deus aceita também. Só dá calo, irmão, só dá ibope. Na verdade, as pessoas estão chamando a atenção para si, quando deveriam chamar a atenção para Deus. Em Cristo nós também fomos batizados. Claro que Jesus foi batizado, ele nem precisava, pela razão que nós nos batizamos hoje, porque nós nos batizamos para a remissão dos pecados. É uma confissão de fé pública. Eu sou cristão. Por que que hoje as igrejas cristãs não batizam do jeito que era na Bíblia, assim que a pessoa se convertia? Por uma razão muito simples. Hoje virou moda. Naquela época, na época do Novo Testamento, quando alguém se dizia cristão,
Essa pessoa estava disposta a morrer por Cristo, porque era assim naquela época. Então, é cristão mesmo? Pode batizar. Dificilmente negaria a fé. Depois a igreja foi se reorganizando e vendo como é isso. Esse é o sinal de compromisso com a igreja, o batismo. A circuncisão é o sinal de compromisso com Deus. E em Cristo também nós fomos ressuscitados. Esse é o sinal do poder de Deus em nós. Como assim fomos ressuscitados? Eu nunca morri. Essa morte é espiritual, é uma metáfora. É por isso que a gente fala assim, que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, mesmo sendo um grande judeu, um grande rabino, ele não entendeu quando Jesus falou a primeira vez isso. Mas na verdade, o nascimento, o renascimento não é reencarnação, como muitos pensam. É na própria vida. O renascimento é quando Deus nos regenera. Ninguém pode fazer o seu próprio parto. Deus é quem faz o nosso segundo parto. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos. A palavra morte significa separação. O morto, pela fé, morto que está longe de Deus, está separado de Deus, ele faz muitas coisas. O morto ama. Jesus disse: se vocês só amarem seus inimigos, vocês não estão fazendo nada demais. Eles, ou seja, os mortos espirituais, também fazem isso. O morto pratica boas obras. Cornélio, lá em Atos capítulo 10, praticava boas obras, dava esmolas. Deus até recebia aquelas esmolas como um ato bondoso de caridade. Mas a Bíblia é enfática em dizer que Cornélio não era salvo. A salvação vem somente quando Deus nos regenera. Isso acontece quando a gente abre o coração para Deus e Ele entra na nossa vida e Ele nos faz nascer de novo. Em Cristo nós fomos circuncidados, batizados e ressuscitados. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é que por Deus nós fomos resgatados, perdoados, libertados de pagar a dívida e exaltados. Isso está nos versos 13 a 15. Vamos ler novamente. E a vós, quando ainda estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público na mesma cruz, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Nós fomos resgatados por Deus, fomos comprados por Ele. Não somos mais escravos do diabo, somos filhos de Deus. É comum na macumba que as pessoas, quando conseguem atingem alguns graus dentro daquela religião, elas são chamadas de cavalo, né? No cristianismo não, nós somos filhos de Deus. Todos nós, filhos. Nós somos perdoados. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é quando um pregador começa a gritar feito um louco e dizer que Deus vai fazer você prosperar. É mentira. Ele pode fazer e pode não fazer. Como é que um camarada abre a boca para dizer para uma multidão de 1.000, 1.500 pessoas, dizer, vocês todos vão prosperar? É mentira, irmãos. É mentira. E as pessoas continuam indo nessas igrejas, ano após ano, e continuam pobres. Pobres financeiramente e espiritualmente, que é o pior. O mais importante é que os nossos pecados foram perdoados. Deus pode transformar uma pessoa que é pobre em rica do dia para a noite? Deus pode tudo, Ele é todo poderoso. Mas não há nenhuma promessa dessa na Bíblia. Na verdade, o que a Bíblia define como prosperidade significa ser bem sucedido no que faz. É isso. A Bíblia não diz que José no Egito prosperou quando ele ascendeu ao trono lá, sendo a segunda autoridade do Egito. Não. É interessante que Moisés, quando estava escrevendo sobre a história de José, diz o seguinte: e José prosperou na prisão.
Com Deus a gente prospera até no deserto, até na prisão. Mas o que é prosperar? É andar com Deus e ser bem sucedido no que faz. É estar satisfeito com Deus. Isso é prosperidade. Mas nós fomos perdoados. E nós também tivemos uma dívida paga. Como é bom, né? Quando alguém paga uma conta para nós. É bom. É bom. Já aconteceu muito comigo. Em outra ocasião eu posso testemunhar como foi os anos de estudo no seminário, na graduação e no mestrado. Deus abriu portas que até hoje eu não sei de onde veio. Muitas ofertas que eu recebi. Mas essa dívida aqui, que Deus nos perdoou, dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum humano. Nem a nota de R$200 que vai vir aí, ela não paga, irmãos. Ela não paga. Essa dívida eram os nossos pecados. E Deus nos perdoou. E nós fomos exaltados. Como assim? Antes o diabo nos oprimia. E agora há uma promessa na palavra de Deus, que está em Romanos 16:20. E diz o seguinte: em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés Satanás, a serpente. A serpente ainda não foi esmagada, os crentes ainda não pisaram na cabeça do diabo. Só Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente. Mas em breve, conforme Romanos 16:20, nós também pisaremos na cabeça da serpente. Porque Deus nos deu autoridade até sobre os demônios. Agora a gente tem até autoridade para expulsar demônios, para exorcizar. E pessoas são libertas pelo poder do Evangelho. Pessoas são libertas quando servos de Deus impõem as mãos sobre elas, ou simplesmente dizem: saia em nome de Jesus. É muito comum, irmãos, onde o Evangelho ainda não chegou, em cidades que não tem igreja ou quase não tem crente, pessoas possessas por espíritos malignos ano após ano. Eu estive numa cidade uma vez, num vilarejo ali pertinho de Souza, lá no Alto Sertão Paraibano, e num lugarzinho chamado Ramada. Não sei se alguém aqui já foi lá. E tinha é comum ter em lugares assim, tá? Tinha um rapaz lá, não lembro a idade dele, eu não fui vê-lo, que ele tinha uma jaula dentro da casa dele, e ele ficava preso dentro da jaula. Era uma jaula mesmo, não era uma jaula mesmo. E quando ele saía, não tinha quem conseguisse dominá-lo. 2, 3, 4 homens era pouco para ele. Porque não é uma força humana, é sobre-humana. Quantas histórias dessas eu conheço? Várias histórias. E a família acha que é loucura. O médico passa remédio, a pessoa toma e não passa, não fica boa. Até que vai um servo de Deus, ora e a pessoa fica sã. Que nem aquele endemoniado lá de Marcos capítulo 5, que as correntes não conseguiam segurá-lo, ele soltava com tamanha força. Mas em Cristo nós somos exaltados. Os demônios não têm mais poder sobre a nossa vida, no máximo influência, lançando setas malignas, mas não estamos mais debaixo do poder das trevas. Terceira e última implicação: se nós fomos por Cristo, ou em Cristo, circuncidados, batizados, ressuscitados, se fomos por Deus perdoados, libertados, adotados e tudo mais, não devemos nos submeter aos caprichos humanos. Paulo diz aqui do verso 16 ao verso 19 que nós não devemos ser julgados nem enganados pelos homens com a sua falsa religiosidade. Há pessoas que dizem que têm visões sobre a nossa vida. A gente precisa ter o devido discernimento espiritual. Precisamos, irmãos, de discernimento espiritual. O que é discernimento? É saber o que é certo e o que é errado. Tem gente que acredita em tudo que se diz em nome de Deus. Não, mas alguém profetizou na minha vida, disse que eu tenho que casar com Mariazinha. Tem não, irmãos. Os crentes não são como os ciganos, não, que nasce um prometido ao outro, não. Isso é conversa.
Na Bíblia, Deus só casou 2 casais: Adão e Eva, Oséias e Gomer. Acabou. As únicas exigências bíblicas são para o casamento: tem que ser do sexo oposto, tem que ter a mesma fé, e o outro tem que querer. E ainda no tempo do Novo Testamento, sobretudo do Antigo, era por dote. O homem se interessava pela moça, o pastor já pregou sobre isso aqui, mas aí os pais é que resolviam a questão. Hoje em dia está mais fácil, né? Irmãos, a gente precisa saber. Tem pessoas, tem pastores que, para conseguir uma suposta autoridade, e conseguem dominar mesmo igrejas inteiras, aprisionadas, gritam com as pessoas, dizem que tiveram um sonho, uma revelação, ou alegam que estão tendo a revelação de Deus no momento, uma profecia. Diz: não, irmão, Deus mandou lhe dizer isso, Deus mandou lhe dizer aquilo. Tenhamos discernimento, irmãos. Tenhamos discernimento. Há igrejas que não fazem prestação de relatório financeiro, como a gente faz anualmente. Não, tudo que entra é dos pastores. Tem igrejas que fazem isso? Tem, irmãos. E por causa deles, todo mundo paga a conta. Você é crente? E aí depende, quando o pessoal pergunta se eu sou crente, né? E aí eu digo, quando dá tempo eu digo, sou, mas não sou como tal igreja. Uma vez, um tio de Kelly, que é muito bom de conversar com ele, gosta muito de conversar de política e tal, e ele sempre tem uma pergunta da Bíblia, da religião. Ele mora em Brasília, a gente estava por aqui, aí eu estava no carro com ele, e aí ele: Bruno, o que é que você me diz sobre o Edir Macedo? Ele disse: a gente simplesmente não considera ele crente. A maioria das igrejas, ele não se mistura com ninguém. Ele fala em nome de Deus, mas não age em nome de Deus. Ele ficou de boca aberta. Sério, lá na nossa igreja não é como lá na Universal. Irmãos, o Deus vivo nos chamou para a liberdade em Cristo. Ele não nos chamou para a escravidão, não. A Bíblia não ensina que a gente tem que guardar um dia para Deus, não, irmãos. Que seja o domingo, seja o sábado. A Bíblia ensina que a gente tem que descansar, porque nem tudo depende de nós. Mas é a religião que impõe isso. No Antigo Testamento era o sábado, mas tem igreja ensinando que é o domingo que a gente tem que guardar. Não, se fosse feriado aqui na quarta-feira, a gente fazia o culto na quarta, não no domingo. É porque é feriado no domingo. Ah não, mas Jesus ressuscitou no domingo. E daí? E daí? Nós fomos chamados para a liberdade. O pessoal às vezes fica espantado, alguns crentes, quando eu digo: eu gosto de jogar futebol. Eu jogava futebol antigamente e eu torço pelo Corinthians. Oh, como é que pode? Tem gente que acha que é pecado, irmão, torcer por um time de futebol. Tem gente que acha que é pecado ir à praia, tomar um banho ou pescar, né, irmãos? Irmãos, Deus criou esse mundo para nós. Ele disse: sujeitem a terra, dominem a terra. É para a gente dominar a terra, não é para a terra não dominar, não. Muito menos as invenções da religiosidade humana. Ah não, porque se eu disser boa noite, eu não sou crente, eu tenho que dizer a paz do Senhor. E nós sabemos que isso nem é mandamento bíblico, isso é costume nosso. Vamos deixar de besteira, isso é só frescura. Não passa disso. Deus nos chamou para ser servo dele, e a maior mudança é por dentro. É por dentro, não é por fora, não. Ah, você não pode, pastor não pode andar de bermuda. Ah, não vou andar de bermuda, não. Prove na Bíblia, irmão, que não pode. Quem lê a Bíblia não é enganado por ninguém. Tenha isso na sua cabeça. Quem aprende a Bíblia, quem entende a Bíblia, ninguém lhe domina, ninguém lhe sujeita. Eu não estou falando aqui em insubordinação, em rebelião, não. Deus é o Deus de autoridade, e a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu estou falando em abuso.
Não sei se já aconteceu com o senhor, pastor. Tem muito mais tempo que eu ainda estou me acostumando a ser chamado de pastor. Às vezes eu estou pastor, eu nem olho. Estou me acostumando ainda. Mas às vezes tem pais que dizem assim, ó, fique quieto com o filho, fique quieto com o pastor, viu? Rapaz, não faça isso não. O pastor vira chefe de Satanás. Pois é. Irmãos, os pastores são crentes como qualquer outro. Crente como qualquer outro. O pastor não é um sacerdote maior que os outros sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. O pastor, como o pastor André, que é o pastor aqui dessa igreja, ele é o líder dos outros crentes. Tem direitos, tem responsabilidades, privilégio quase zero, né, André? Mas é crente como qualquer outro. Isso não é brincadeira que se faça com uma criança, não é? Isso não é ensinamento que se faça com uma criança. Mas tem adulto que ainda pensa assim, o pior é isso. Na frente do meu pastor, na frente dos meus amigos eu posso rir, posso contar piada. Na frente do pastor, não. Irmãos, Cristo nos chamou para a liberdade. Não é libertinagem, não confundamos, mas é liberdade. Para concluir, irmãos, tendo recebido tantas bênçãos da parte de Deus Pai, Deus Filho, não devemos nos submeter a caprichos humanos, porque a religiosidade não serve para nada. É o que ele diz aqui no verso 20, no verso 19, né? Que na verdade só quem está ligado a Cristo é quem vai se desenvolver espiritualmente. A religiosidade não serve para nada. Só pode pregar se tiver de gravata. Nossa, isso vai servir para a sua purificação espiritual tremendamente. Se eu ou o André estivermos de gravata ou se a gente não tiver, não serve para nada. Pode servir para ficar um pouco mais bonitinho, mais formal, mas para a espiritualidade, nada. É o que a Bíblia diz. A única coisa que serve para o nosso crescimento é servir a Cristo, que tudo fez em nosso favor e ainda faz. Que Deus seja glória de nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado pela liberdade em Cristo que nós temos, porque o Senhor nos comprou, nos resgatou, nos circuncidou em Cristo, nos batizou em Cristo, nos regenerou. Ó Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Queremos não ser mais uma religião cheia de regras, de faça isso, não faça aquilo. Queremos, na verdade, servir a Ti, Senhor, espontaneamente, de todo o coração, até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Dá-nos o devido discernimento para não ser presa dos lobos que entram na igreja muitas vezes. E também, Senhor, para ajudar aquelas pessoas que foram feridas, que foram machucadas pela religiosidade, por falsos profetas, por lobos vorazes, ou até mesmo por cristãos sem a devida instrução, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.